A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva, meu companheiro aqui que está do ladinho, o Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial, para apresentar o Clique Jornal. A função da Rádio CT é elaborar uma linha de comunicação, claro, nesta evolução natural e gradativa, propondo um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população. Programa de hoje, você que está acompanhando pelo Facebook já pode notar o nosso convidado de hoje, que eu esperei anos e anos para poder entrevistá-lo, estou tendo aí a oportunidade hoje, é o professor Jorge Augusto Gonçalves dos Reis. O professor Jorge Reis, ele é formado em ciências contábeis, pós-graduado em auditoria. Bom, enfim, o professor Jorge Reis é professor universitário, ele é espírita, ele é cancioneiro, tem escritor com 10 livros já lançados. Ele vai falar agora do mais recente livro que ele assina, que é o Marcela, A Casa de Marcela. Vai falar já, ele é fundador do grupo Castelã, trabalhador da AME, não é? Em Jacareí e em São José dos Campos. Em Jacareí é o Anjo... Casa da Marcela. Casa da Marcela, que tem o livro. Bom, ele vai falar sobre o tema de hoje, em especial o lançamento do livro Casa da Marcela, onde floresce a esperança. Professor Jorge Reis, que alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio CT para poder bater um papo sobre o espiritismo atual no Brasil. Boa tarde, professor. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, queridos ouvintes. Boa tarde, Eduardo, também, que estava com saudade, né? Nós trabalhamos juntos também já na rádio anterior aí. E o Paulo também, né? Tivemos juntos lá no comecinho também. Há 15 anos atrás. 15 anos atrás. E agora a gente só vê o Paulo também pela mídia, né? E acaba demorando para se encontrar também, como ele fala que tinha vontade que eu viesse aqui, eu também tinha muita vontade de vir aqui. Que alegria. E justamente porque estou numa casa que eu me considero desta casa também, porque eu sou sindicalizado da ciência e tecnologia, né? Uma casa que me ajuda muito, já ganhei algumas causas aí. E tem outras aí. Tem outras o jurídico está dizendo que tem outras aí que virão. Aí a gente está junto aí, lá desde o comecinho, como sócio do sindicato, como trabalhador do Centro Técnico Aeroespacial, que hoje é Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, atualmente aposentado, e trabalhei no INPE também, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, quando o nome era esse. Nas duas casas. Nas duas casas. Que maravilha. E hoje continua na luta através do SINDCT. Exatamente. Estamos aí juntos, né? Eu sou só sócio, né? Mas a gente está acompanhando a luta aí sempre e a gente vai ficar até a vida toda. Que maravilha. Né? Bom, tem saudade do INPE, tem saudade do CTA? Está aposentado há quanto tempo? Não, aposentei vai fazer 3 anos. 3 anos. 3 anos. Mas como eu falo dia seguinte? Eu tenho saudade dos amigos. Do trabalho não tenho saudade de jeito nenhum. Era puxado. O INPE eu trabalhei pouco tempo, mas fiz muitas amizades lá no tempo que eu fiquei. Eu saí do CTA, fui para o INPE, depois voltei para o CTA novamente. Mas as amizades eram a segunda casa mesmo. E o INPE, você não precisa nem de se identificar para entrar numa casa e em outra, né? O crachá de uma serve para entrar na outra. É o mesmo crachá. É diferente, mas você pode entrar na outra, não tem problema. Jorge Reis, você falou agora, nós falamos de 15 anos atrás, eu faço até questão de citar aqui o Rui Barbosa, muito amigo da gente, e a gente sempre está falando sobre isso. 15 anos, 15 de janeiro... Agora, ontem. Ontem, não é? 15 anos de vivência espírita no rádio.
Isso. Foi o primeiro programa aqui de São José dos Campos ou do Vale do Paraíba a divulgar a vivência espírita e que leva esse nome? Foi o primeiro programa, né? O anseio de todos os nossos confrades aí era um grande. Mas, Paulo, você que vive no rádio ou na televisão, a gente sabe a dificuldade que tem para você manter um programa de rádio. Não é fácil, né? E as pessoas não tinham. Às vezes as pessoas queriam, mas para você enfrentar é difícil. Mas eu sempre comento com o Rui que nós, em uma semana, nós falamos, vamos fazer um programa espírita? Ele falou, vamos. Então, na outra semana, a gente estava sentado lá na antiga Rádio Bandeirantes, né? Sentado na frente lá do Brasil Filho, fechando o contrato. Aí fechamos o contrato. Brasil Filho ou Cláudio Brasil? Cláudio. Não era Brasil Teve Filho? dois. Não, Brasil Filho. Brasil Fortinho, Filho. Né? O Brasil Filho. Naquela época, acho que ele era o gerente ali. E fechando o contrato com ele, depois que nós fechamos o contrato, foi, e agora? O que a gente vai fazer? A gente não tinha ideia, nós nunca fomos radialistas, nós começamos ali sem saber nada, né? Foi só nas entrevistas que a gente dava, a gente foi aprendendo com um e com o outro. Naquela época você tinha o programa lá do Troca-Troca, que hoje é jornal. Legal. Ele também teve a metamorfose. E aí foi uma expansão muito bacana. É um programa que a gente gosta de falar, que é um programa que tem toda a moral espírita, mas nós falamos para todos, independente de qual seja a religião. Todos os segmentos religiosos. Todos os segmentos a gente fala, porque o nosso ponto é muito mais dentro da moral, muito mais dentro dos preceitos de Jesus. Então, geralmente, quem é cristão gosta muito do nosso programa. E como é na vida, é também na mídia. Aqui, a minoria é espírita. No programa também, a minoria que escuta é espírita. A maioria são de outros credos. O programa Vivência Espírita, que tem online também, pela internet. Temos a rádio online. E hoje, além do rádio online, é vivenciaespírita.com.br. E tem também, todo final de semana, na 750 AM. Hoje é na Rádio Piratininga, 750 AM, todo domingo, das 8 às 10 da manhã. Domingo, às 8 horas da manhã. Agora, com essa configuração espírita, porque a gente está acostumado em ouvir o programa do padre, o programa da irmã, da freira, o programa do pastor. Com essa configuração espírita, como foi o enfrentamento de levar ao ar um programa espírita? Muito bem aceito, por todos os segmentos também. Claro que a gente sabe que tem. Inclusive, nós saímos da Rádio Bandeirantes quando ela foi vendida, né? Justamente porque foi outra religião lá que comprou a AM. Mas não ficamos magoados com ninguém. Eu acho que ele tinha razão, o segmento dele era outro, nós fomos procurar outro lugar para a gente ir. Mas nunca com represálias, nunca ninguém falando nada contra a gente. Justamente por isso, nós não somos proselitistas. Dizer, vem para cá que é só aqui que você vai ser salvo, ou só aqui que você vai conquistar o paraíso, é só que não. Nós tentamos falar uma linguagem onde todas as pessoas consigam aceitar essa linguagem com tranquilidade, sem querer trocar de religião, sem nada disso. Jorge Reis, você quase que explanou aí a minha primeira pergunta a respeito da vivência espírita no contexto geral. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Científica porque ela está constantemente em busca da verdade. E quem mostra a verdade para a gente é sempre a ciência. Filosófica porque é uma intermediária entre a ciência e a religião. É a indagação, é você indagar, é você questionar, é você querer saber. Isso é filosofia. E religião porque é a ligação nossa direta com o Pai, ligação direta com o Criador, que é a parte moral da doutrina. Agora, então, é científica, filosófica, espiritual. E religiosa. Religiosa. Então, o espiritismo é um todo. É um todo. Porque antes, Paulo, se a gente for lembrar, a ciência brigava demais com a religião. A religião travou demais a ciência. E a ciência não conversava com a religião. Inclusive né? Galileu Galilei. Exatamente. Teve aquela... E gente sendo mandada para a fogueira porque falava coisa diferente. Então, nós temos até que lembrar, que é fatos históricos, que você dizer que a Terra não era o centro do universo era motivo para ir para a fogueira. Exatamente. E hoje nós estamos aqui em um canal do Instituto Espacial. Exatamente. Onde prova, por mais provas, que existem planetas, existem universos. Hoje existem outros universos, você vê? Olha a diferença daqui. Existe então, se nós lá no ano 1500 sentássemos aqui,
nós dois, para conversar sobre isso, o Eduardo escutando, os três iam para a fogueira. Verdade. Né? Olha, quer dizer, então Galileu definitivamente estava certo e a ciência, com o bom senso espiritual, provou isso. Provou, exatamente. E a doutrina espírita, quando ela vem propondo uma junção entre a ciência e a religião, mostrando que dá para caminhar todo mundo junto, não tem problema, né? A ciência, a ciência apoia a religião. A religião, tudo quanto é fato religioso que a gente for imaginar, é comprovado pela ciência também, sem precisar brigar ninguém. Agora, professor Jorge Reis, então o espiritismo é isso. Agora, eu quero adiantar na conversa, o que é a mediunidade? Mediunidade é um mecanismo que todo ser humano tem. Eu tenho. Você tem. Ele é orgânico, todos têm. Quem nos vê tem. A mediunidade é você, por exemplo, se você escuta aquela voz interior, você é médium. Se você tem inspiração, você é médium. Se você tem intuição, você é médium. Então, a mediunidade é uma condição orgânica do ser humano. Agora, tem alguns seres que têm ela mais acentuada, que a gente fala que é a mediunidade ostensiva de tarefa. Essa intuição, ela é uma mediunidade? Mediunidade. Aquela voz que fala, olha, eu vou fazer isso, ou fazer tal coisa para evitar tal coisa. Essa é uma intuição. É uma intuição. Mas essa intuição, ela é mediúnica? É mediúnica. Então, a mediunidade não foi criada pelos espíritas, né? A mediunidade existe desde que o mundo é mundo. Os espíritas, vamos dizer assim, são os mais novos em mediunidade. Só que os espíritas estudam muito a mediunidade. Agora, os evangélicos, vamos lá. Tudo que tem divisões dentro dos trabalhos, das curas, dos envolvimentos que eles têm dentro das igrejas, é mediunidade também. Né? Que pode chamar até de outro nome, mas é mediunidade. No meio evangélico... Tem muitos médiuns. Tem os médiuns? Tem, cheio de médium. Talvez seja onde tem mais médiuns, né? Eles chamam que é o dom do Espírito Santo, essas coisas, tudo é mediunidade. Deus falou comigo Deus falou que você vai escrever um livro e esse livro vai ser um sucesso. Isso é mediunidade. Você vai escrever o livro através da sua mediunidade, você vai receber isso. Quase todas as coisas da vida a gente recebe intuição. Se você está fazendo um programa aqui, você está sendo intuído por um monte de parceiros espirituais, muita gente que gosta de você e quer que você faça um negócio bem feito. Né? É sensacional. Agora, o que acontece? Tem gente que chama de outro nome. Né? Quando a gente está lá, o pastor evangélico, alguém está fazendo uma cura, que ele está envolvido, ele está sendo um médium ali naquele momento. O carismático lá da Igreja Católica, ele é um médium também. E os outros que não são de religião nenhuma também que tem médium. Vamos falar dos cantores, os compositores, os artistas, né, os pintores. Quando está compondo, eu gosto de compor de manhã ou à noite, depois que eu tomo uma taça de vinho. Aquela intuição musical é mediúnica. Mediúnica também. Agora, alguém pode até questionar. Eu tenho um livro que chama-se Músicas Espirituais Como Acontecem, que eu digo como acontece cada uma dessas coisas. E ali a gente fala assim, mas peraí, mas eu não tenho capacidade de fazer alguma coisa sozinho? Sim, Você tem o seu conhecimento anímico. Mas quem me garante que na hora que você está redigindo algo para você falar no seu programa, se não tem alguém também perto de você, fala, coloca desse jeito, dá uma mudadinha aqui, faz aquilo ali para ficar melhor. Quem garante que também não tem? Você está usando o seu conhecimento, mas está tendo auxílio também. Eu costumo chamar isso de anjos, arcanjos, querubins. Pode chamar de qualquer coisa, mas para eles se comunicarem com a gente, precisa de um mecanismo chamado mediunidade. Então, o arcanjo, o anjo que nos rodeia, são espíritos auxiliadores? São espíritos, e a gente não pode ficar falando que é auxiliadores ou então superiores, mas são espíritos que estão ali para nos ajudar. Como os santos da Igreja Católica, por exemplo. São espíritos. Né? Muito bem. Professor Jorge Reis, do Vivência, está ótima a conversa. Era isso que eu esperava. Agora, eu quero te perguntar mais. E o que são os espíritos? Na conversa anterior, acho que nos aproximamos, eu dizendo que são anjos. Então, eu quero reforçar essa pergunta. O que são... Você falou que são médiuns... Médiuns somos nós, os encarnados. Os encarnados somos nós.
Então, O médium é aquele que consegue receber a comunicação dos espíritos. Uns mais, outros menos. Mas sempre recebe. Né? Agora, exatamente. Os espíritos são os espíritos somos nós mesmos, né? Agora, quando você fala de um anjo, é um espírito mais elevado do que nós. Ele já está em outra categoria. Mas ele já foi como nós. Qualquer espírito instrutor, qualquer santo, já foi como nós. Só que ele evoluiu. Porque quando a gente fala, o ser humano, ele evolui constantemente. E quando ele está no plano espiritual, ele continua evoluindo também. Então chega uma hora que ele tem condições de vir passar essas informações. Como tem também os que ficam do mesmo jeito e como tem também os que vêm para atrapalhar a gente. Que coisa sensacional. Olha, você que clicou agora aqui na Rádio CT, esse aqui é um dos... Cadê o da Marcela? Da Marcela é esse. Olha, esse aqui, e essa é a Marcela? Essa é a Marcela. Mas é uma moça? 14 anos. Olha só que interessante, o nome do livro, Casa de Marcela. Então, esse livro é um livro psicografado. Psicografado. A Marcela, psicografado. Então, ela que escreveu? Ela e o espírito chamado Aurélio Augusto, que é um espírito que costuma me acompanhar e passar livros para mim. E ele está aqui O Aurélio está. Como é o nome dele? Aurélio Augusto. Aurélio Augusto. Então, você tem a certeza de que ele te acompanha. Nem em todos os momentos, acompanha a hora que ele quer. Aqui ele está. Eu tenho que, também, só para esclarecer, espírito não é empregado da gente, não. Né? Nem anjo da guarda é empregado da gente. Porque a gente nem segurança. A gente tem a mania de falar o meu anjo da guarda como que ele fosse nossa propriedade, né? Anjos da guarda são espíritos benfeitores que estão prontos a nos auxiliar nos momentos que nós necessitamos e nos momentos que nós pedimos. Sempre tem alguém para nos dar uma boa palavra, como tem pessoas encarnadas que são verdadeiros anjos da guarda da gente. Quer dizer, entre você e eu, no meu caso, eu também sou médium. Agora, você tem a facilidade de sentir o momento. Eu não vejo nada, não sinto nada. Pode ser que você pense isso. Em relação a todas as pessoas. Mas eu tenho certeza que muitas vezes você já agiu por intuição, por obedecer aquela voz interior que você pensa que é só sua, mas na realidade é alguém que está dando. Que sensacional. Olha, gente, o professor Jorge Reis está aqui para lançar o livro Casa de Marcela. Eu me espantei com a beleza dessa moça, 14 anos. 14 anos, ela faz 10 anos que ela desencarnou, né? Ela teve um mal súbito, de repente sentiu uma dor de tarde, quando foi no outro dia ela já estava desencarnada. 14 anos de idade. Aí depois de um mês, mais ou menos, ela começou a abordar a mãe dela, aparecer para a mãe dela e falar: para de tristeza, vamos começar a trabalhar, que nós temos uma missão muito importante. Que sensacional. E a mãe dela hoje faz psicografias, faz psicografia consoladoras para ajudar as pessoas. Bom, Casa de Marcela, olha que sensacional. Onde Floresce a Esperança apresenta-nos o trabalho de consolação realizado por um grupo de jovens dirigido pela jovem Marcela, espírito dócil, experiente, que regressou à pátria espiritual em sua última encarnação, com apenas 14 anos de idade. Mas, ao despertar, toma conhecimento de sua verdadeira missão, que é a de levar a consolação aos corações saudosos. O grupo faz uma viagem à colônia Campo de Luz, visitando os departamentos infantis e juvenis, mostrando e revelando o seu dia a dia como, porque alguns jovens, ao desencarnarem, retomam a forma adulta de imediato, enquanto outros continuam a crescerem como se ainda estivesse encarnado. É possível a criança, depois de desencarnada, ir para parar em zonas abismais e trevosas, como as crianças e os jovens desencarnados podem ajudar os seus familiares a viverem sem eles, ou seja, superarem as perdas. É um livro de quantas páginas? 360. 360 páginas, é o mais recente livro do professor Jorge Reis, Casa de Marcela, onde floresce a esperança. A mãe era... Fernanda. O pai já era filho de espíritas, ela acompanhava o marido, mas na realidade eles não tinham despertado isso ainda. Mas depois que a Marcela começa a aparecer, fala: nós temos uma missão que foi combinada no plano espiritual. Isso está contado aí no livro. Paulo, um aspecto interessante desses livros é que a gente está contando histórias de gente que existe, né?
De gente Essa que é a existe. pergunta. Então, nós temos que estar bem preparados para isso, porque esse livro depois vai parar na mão das pessoas que existem. Tem a família todinha da Marcela que conheceu ela. E eu estou contando uma história que é ela que está me contando, do plano espiritual. Então, é um livro real? É um livro real, tudo é real. Agora, a parte da Marcela, por exemplo, quando conta a vida dela, quando conta das coisas, está contando sobre o ponto de vista dela. E é checado pela família. Muitas vezes eu chego, ó, é verdade isso aqui? Pelo amor de Deus, me disse isso aqui é verdade, porque ela está passando isso para mim, isso é verdade, então é tudo, a família está inteira aí para conversar com quem quiser, para confirmar essas informações espirituais. Olha, sensacional. Quero mostrar mais uma vez, Casa de Marcela, é um livro psicografado pelo professor Jorge Reis. Isso, pelos espíritos Aurélio Augusto e Marcela Cassal. Quer dizer, quem era o Aurélio Augusto? Aurélio Augusto foi um jovem também que viveu também aqui. Jovem, mas ele viveu aqui, ele tinha problema de hidrocefalia e era tetraplégico quando ele viveu aqui. Só que isso aí depois ele conta pra gente que foi um resgate que ele fez de mais de 500 anos atrás que ele tinha feito alguma coisa e nessa encarnação, a última que ele teve, ele veio assim desse jeito para dar uma acertada nas coisas. Tem que ser bonzinho então aqui. Não, Paulo, tudo é relativo, né? A gente às vezes é espírita e quer falar, sabe por que você é assim? Porque você foi daquele jeito. Nada disso, não pode bater o martelo em nada. Cada pessoa tem uma individualidade, né? Professor Jorge Reis, nós vamos para um breve intervalo. O primeiro bloco foi sensacional. Um livro psicografado. Como é o nome dele? Aurélio Augusto. Aurélio Augusto. E Marcela Cassal. E a Marcela o quê? Cassal. Cassal. Uma jovem que viveu onde? Viveu em Jacareí. Na cidade de Jacareí? Na cidade de Jacareí. Sensacional. Bom, a pergunta que eu quero remeter para o próximo bloco é o seguinte. Onde vivem e o que fazem os espíritos? No caso, a Marcela e o Augusto também. A gente pode falar sobre isso? Com certeza. E vamos intercalando, falando do livro e dos livros. Tem aqui, Entre o Coração e a Razão. Esse é psicografado? Esse não. Esse não. Então, ótimo. A gente fala já com o professor Jorge Reis, aqui no Clique Jornal, um breve intervalo, e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence. Seja A, B, O ou AB. Tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia.
do setor aeroespacial. Conosco, o professor Jorge Reis. Professor Jorge Reis, aliás, eu quero citar aqui que ele é da cidade de Patamoté, no estado da Bahia. Ele é formado em Ciências Contábeis, pós-graduado em Auditoria e Administração Financeira e é professor universitário e aposentado do Serviço Público Federal. Ele é o Jorge Reis, tem 10 livros escritos. Isso. E essa cidade de Patamoté foi importante você falar isso, que para mim é muito importante. Patamoté. Falei certinho? Puxa vida, é poucas pessoas que conseguem falar assim de cara o nome certo, viu, Paulo? Por isso que eu estou fazendo esse elogio. Patamoté, Isso. no interior. Por que ela é importante? Não, porque é pequenininha. É pequenininha. Bem pequenininha. Não é nem uma cidade, é um distrito, né? Do município de Curaçá, na Bahia, mais do Rio São Francisco. Mas foi lá onde a gente nasceu Mas viemos pequenininho para cá. Hoje eu sou cidadão joseense também. Recebeu o título, não é verdade. Foi o vereador Fernando Petit da farmácia. Olha, eu quero registrar aqui a audiência em México. O João Paulo Silva, não é parente meu, mas um amigo muito querido. João Paulo está no México, ele diz aqui que o que é um espírito, ele pode vir em sonho e transmitir alguma coisa que nos irá acontecer em nossa vida? Ele pergunta da cidade do México, o João Paulo. Deixa eu antes dizer que o Daniel, que é da hamburgueria, né, do hot dog, manda um abraço para você, viu, João Paulo? Um grande abraço também. Essa pergunta dele... É normal. Quando nós vamos dormir, nós nos desdobramos. Então, quando a gente sai em sonho, aquilo chama-se um perispírito, ainda não é um espírito, né? No sonho. Para falar, no sonho é um perispírito. Quando a pessoa fala que viu uma alma penada, viu alguma coisa assim, isso é o perispírito. Quando eu vejo os espíritos, que eu estou falando, estou vendo espírito, na realidade eu estou vendo um perispírito. Espírito ninguém sabe o que é. Por que não sabe? Porque o espírito é como se a gente quisesse definir Deus. Então não dá para definir um espírito. Que Deus é espírito. Não dá para definir um espírito ainda. Ninguém conseguiu passar, nem os espíritos superiores conseguiram definir o que é um espírito, né? Então a gente pode falar que é uma luz, uma faísca, qualquer coisa que a gente não sabe. Agora, aquela forma parecida com a gente é um perispírito, que ele é semimaterial, né? Quando a gente morre, o corpo vai para a terra, esse perispírito acompanha o espírito no plano espiritual. E no sonho, quando a gente está sonhando, é o perispírito que está por ali. E muitas vezes nós encontramos com entes queridos, nós encontramos com os nossos anjos guardiões, com os nossos protetores, que nos avisam algumas coisas também. Nos dão alguns alertas, nos preparam para alguma coisa. Então, o que a gente tem que fazer é se preparar bem para dormir sossegado, dormir tranquilo, fazer uma prece. Gostaria de repetir, Eduardo, ajuda a pergunta do João Paulo ali. Ele pergunta, vamos ver aqui, ele pode vir em sonho e transmitir alguma coisa que irá nos acontecer? Essa é a pergunta real. Talvez ele sonhou que ia acontecer alguma coisa. Uma pessoa avisou. Isso chama mediunidade e premonição. Tem gente que vê isso vivo mesmo, né? Tem gente que vê isso vivo, não. Acordado, ele tem a premonição de alguém avisando alguma coisa que vai acontecer. Se a pessoa tem esse tipo de premonição, é porque Deus permitiu que tenha e ele tem que tomar alguma providência sobre isso. O que ele puder fazer, de repente até uma prece ajuda. Agora, se ele sonhou com algo que pode acontecer, pode ser um sonho real, de alguém avisando alguma coisa, como pode ser um sonho banal também, que a maioria dos sonhos da gente é muito mais tribulações do dia a dia, de coisas que aconteceram. Que descarrega, né? Que está ali. Né? Quer dizer, é cerebral ao invés de ser espiritual. Mas entre o sim... pode ser cerebral. A resposta é positiva. Pode vir um espírito e nos avisar alguma coisa assim. Quer dizer, aí daí vem aquela que eu digo da intuição para a pessoa. Se for bom, que se prepare. Se for um aviso ruim, que se prepare mais ainda. Também, né? Deixa eu contar uma história. Né? Teve uma amiga minha que chegou esses dias, ela é médium também, falou: Jorge, toma cuidado na hora que você for dirigir, porque eu sonhei que você estava acontecendo um acidente. Nenhum problema. Mas o que eu fiz? A partir daquele dia,
eu Você comecei passou a a tomar- prestar muito mais atenção em tudo. E eu ela a tenha dar recebido- seta no carro. Exatamente. Né? Que eu não dava seta antes. Então a gente recebe esses feedbacks. Agora, se você sonhou com alguém que tem um acidente, alguma coisa, e a pessoa vai viajar amanhã. Se você for falar para a pessoa isso, a pessoa vai falar, tá vendo? Ó, a gorenta aí, quer acabar com minha vida, vai acabar com meu passeio, tudo isso. Mas você pode chegar na pessoa e falar assim, meu amigo, toma cuidado, olha o carro se está tudo certinho. Esses caras estão muito malucos no trânsito, vai viajando direitinho, faz as coisas direito e tal. Você põe uma pulga atrás na orelha da pessoa e ela vai prestar mais atenção. Então, quer dizer, se nós recebemos o recado, é porque a gente precisa passar ele para frente e saber dar, né? Muito bem. Professor Jorge Reis, tem aqui mais uma pergunta. Me ajuda aí da Eliciane, Eduardo. O Eduardo está... O carinho ao professor Jorge Reis, que eu acompanho o trabalho dele há muitos anos, inclusive com a Casa da Marcela, do qual sou amiga da Fernanda e Dolly. A Dolly é a Dolly. avó materna da Marcela. Ah, não é? Então a Eliciane... Eliciane é amiga delas, né? A Eliciane é das celebridades em foco. Então, até no mundo espiritual, a Eliciane está também... Não, mas a Eliciane é amiga da Fernanda e da avó da Marcela, que estão vivas, as duas. Que maravilha. Né? Tá aqui, as duas moram lá em Jacareí. Então, a avó dessa moça mora em Jacareí. Mora em Jacareí. A avó, o avô, o pai e a mãe. Que maravilha. Está aqui, são 360 páginas. 360 páginas. Mas uma leitura que a pessoa, se ela pegar num dia, no outro ela lê, porque não para mais. Agora, essa leitura é recomendada aos jovens, recomendada a todas as pessoas, mas ele fala muito de crianças no plano espiritual, por isso que chama muita atenção das pessoas, ele está fazendo muito sucesso por isso, que é uma jovem que tem esse grupo, que trabalha no plano espiritual, e eles fazem essa visita na colônia Campo de Luz, que a colônia Campo de Luz é uma colônia no plano espiritual, é uma cidade no plano espiritual, e lá eles visitam os departamentos onde as crianças estão chegando daqui da Terra, onde as crianças estão voltando para lá. Muito bem, está aqui o livro. Eliciane, obrigado aí pela sua participação. Um abraço para a Eliciane também. Vai ficar para o próximo bloco, onde vivem e o que fazem os espíritos, que não deu tempo de senhor responder. Nós vamos para um breve intervalo, tem um outro livro aqui do professor. Esse é do Aurélio Augusto também, Campo de Luz, Excursão à Terra. Outro livro. Esse fala de drogas no plano espiritual. Vamos ver se deu para mostrar aqui. Como é o nome do livro? Campo de Luz, Excursão à Terra. Fala de drogas no plano espiritual. Para quem tem problema de dependência química, é uma ótima leitura. Já teve muita gente que parou de usar droga depois que leu esse livro. Tá ligado. E para os familiares também ajuda bastante, porque a gente fala, Paulo, que a droga... A gente vive à procura de... Tem o Pai Joaquim, que é um dos mentores do livro, que ele fala assim, que nós vivemos à procura de anticristo no mundo. A gente sempre fica arrumando anticristo em algum lugar. E o anticristo já está instalado nas nossas casas e a gente não percebe. Porque tem droga em todas as casas. Pode não estar na sua, mas está na casa do seu irmão, está na casa do seu tio, está na casa do vizinho, está na casa de alguém. Então, esse é o verdadeiro anticristo que a gente tem que batalhar atualmente, contra as drogas. Uma ótima reflexão. Um breve intervalo e a gente volta já com o professor Jorge Reis, da Morra de Inveja, Rui Barbosa. Meu amigo. O professor Jorge Reis, da Vivência Espírita, e a gente volta já para falar do livro Casa de Marcela. Eliciane, você, uma celebridade em foco no mundo espiritual. Gostei da sua participação. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet Segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Estamos hoje, aqui o nosso convidado é o professor Jorge Reis. O professor Jorge Reis, ele foi servidor do INPE e do CTA aqui, aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Há 15 anos, ele comanda juntamente com o Rui Barbosa e tem mais uma pessoa lá. Vocês são em 3 do programa Vivência Espírita na 750? Isso, o programa Vivência Espírita na 750. Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa, que está mandando um abraço para nós também. Olha, o Rodrigo está escutando, está nos ouvindo. Que lembrança boa. Rodrigo, um abraço, obrigado pela companhia aí. A quem está mandando um abraço também, a Ana Maria. Parabéns, Jorge Reis, pelo trabalho realizado. E o João Obrigado, Paulo, Ana. João Paulo, que tem o meu nome, João Paulo Silva, que está do México, ele diz aqui, ó, excelente resposta, abraço, Paulinho, professor, e um grande abraço a todos do nosso Brasil. Grande abraço, João Paulo, tudo de bom para você. Não sei se você está trabalhando, se está morando, mas que seja abençoado aí. Que bacana. A sua estadia. Professor, onde vivem e o que faz? Lembrando que o professor Jorge Reis está aqui para apresentar o lançamento do mais recente livro, Casa de Marcela. É um livro psicografado. Lembrando que os seus programas e os livros espíritas, eles são consumidos mais por quem não é espírita do que quem é espírita. É geral, né? É geral. O público é dividido. O católico... Todo mundo lê. Ouve todo mundo lê. E lê. Todo mundo lê. O evangélico ouve todo mundo lê. Todo mundo lê. O evangélico ele é mais fechado, assim, no sentido de se mostrar, né? O evangélico escuta bastante programa, mas ele não fala muito que está ouvindo. Não é muito de falar, né? Não é muito de falar. O católico... O meu caso, eu falo por oi, mas não fala que eu falei. Mas o católico é mais aberto, né? Assim, o católico é falar, eu sou católico, mas adoro o programa de vocês. Falei, continue sendo católico e continue adorando o nosso programa. Que coisa boa. 15 anos de vivência espírita e o lançamento da Casa da Marcela. Pergunta que ficou, onde vivem os espíritos e o que é que fazem os espíritos? Então, Paulo, vamos inverter a pergunta. O que é que nós fazemos? Eu não falo dos médiuns. Não, eu estou falando nós aqui na Terra. Ah, sim, ok. Então, o que é que nós fazemos? Imagina tudo que nós fazemos aqui na Terra. Nós somos uma cópia do plano espiritual. Que maravilha. Então, tudo que tem aqui na Terra tem no plano espiritual melhorado ou piorado, né? Que existem lugares no plano espiritual muito piores do que possa encontrar aqui na Terra. Uma pessoa que vive atazanando a vida do outro, quer dizer, fala assim, a pessoa fala, é um espírito ruim isso. Então é mesmo. Provavelmente ele vai parar em um lugar onde sintoniza com ele. Nós construímos muito mentalmente o lugar para onde a gente vai. Que sensacional. Não adianta nada a gente ser ruim e depois que morrer ficar rezando, que a gente vai ter que passar por um lugar para se acertar. Agora, a pessoa que tem uma energia boa, a pessoa que faz o bem, a pessoa que faz o quê? O que Jesus pediu. Jesus pediu para fazer a caridade. E caridade é feita em todas as religiões. E gente ruim tem em tudo quanto é lugar também. É verdade. Né? Então, não dá para uma pessoa muito boa
ir no plano espiritual, parar no lugar de uma pessoa ruim demais. Senão Deus não era justo, e Deus é justiça plena. Então, esse plano, os espíritos estão no plano espiritual, é lá que eles estão. Só que o plano espiritual para o espírito, ele é tão sólido quanto o plano material é para nós. Quer dizer, gente ruim, pardal e erva daninha tem tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar, né? Agora, a gente tem que encarar que o plano espiritual nós vamos ter muito mais oportunidades do que aqui. Hoje aqui a gente tem dificuldade, muita dificuldade. Lá as coisas são mais facilitadas no sentido assim, você tem que trabalhar. Em qualquer lugar que a gente está, o trabalho é que move o universo, seja o universo espiritual ou o universo físico. E se você estiver disposto a fazer a trabalhar, a progredir, o plano espiritual dá toda a chance para você. Se você quiser ficar estagnado lá num canto qualquer, numa zona abismal qualquer, é problema seu. Sensacional. Professor Jorge Reis, o Brasil, ele é conhecido como um dos maiores países católico-cristão. Quantos adeptos do espiritismo há aqui no Brasil? 10%. 10%? 10%. É pouco ainda, mas o espiritismo não se preocupa muito. O espiritismo não se preocupa muito com quantidade, se preocupa muito mais com qualidade, muito mais que as pessoas estejam conscientes que estão na doutrina. Outra coisa interessante, Paulo, a proposta da doutrina espírita é a transformação moral do ser humano. Que maravilha. E se o ser humano estivesse se transformando na igreja evangélica, na igreja católica, como muçulmano, como hindu, como qualquer um, a doutrina espírita está morrendo de rir, que é isso que ela quer. A doutrina espírita não é o futuro das religiões. A doutrina espírita não é a religião do futuro. Ela é uma síntese é o futuro de tudo. Né? Quer dizer, então, o senhor disse no começo, professor, que o espiritismo ciência, filosofia e religião. Ciência caminha nesses 3 pilares. Nesses 3 pilares, agora, exatamente. Como diferenciar o espírita ou espiritismo da Umbanda, do Candomblé, do Saravá, porque os leigos, quando falam, ele é espírita, pensa que é a mesma coisa. Como é que se diferencia? Espírita é aquele que segue a codificação de Allan Kardec, os 5 livros, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, que chama. São 5 livros que seguem a doutrina kardeciana, que o espírita segue. As demais religiões, elas são... Então, a gente pode até fazer uma separação. Isso é doutrina espírita. Toda pessoa que se diz espírita, ela segue essa codificação. De Allan Kardec. De Allan Kardec, Então, qualquer espírito, em qualquer lugar que a gente for, ele segue Allan Kardec. Agora, um umbandista, ou do candomblé, seja, o umbandista é cristão também, né? A gente tem que deixar bem claro. É a única religião brasileira que existe, é a Umbanda. A Umbanda? A Umbanda é a religião brasileira. É uma religião brasileira? Religião brasileira, né? Fundada em 1908 em Niterói. Né? Sensacional. Pelo Zélio Fernandino de Moraes. Zélio Fernandino de Moraes, fundador da Umbanda, que é uma religião cristã, que é muito mais bonita do que a gente pode imaginar. Agora, eles são espiritualistas, não espíritas. Agora, qualquer um que acredita que existe algo fora do corpo é espiritualista. Então, o evangélico é espiritualista, o católico é espiritualista, qualquer um. Só não é espiritualista quem é ateu, quem não acredita em nada. Sensacional. Então, olha, aprendi tudo hoje, para mim foi sensacional. Então, a religião brasileira é fundada no Brasil, uma religião brasileira. É a única, ela não é afro. Genuinamente brasileira. Ela não é uma religião... É Umbanda. É Umbanda. A religião, ela não é afro-indígena. Ela é brasileira. Ela tem todas as raízes delas que pegou ali dos orixás da África, do candomblé e de outras religiões. De outras religiões afro. Mas a Umbanda é essencialmente, a única que é brasileira é a Umbanda, que é muito bonita para quem conhece, né? Eu sou espírita, mas eu frequento qualquer lugar, Paulo. Eu falo que eu sou espírito que baixa em qualquer canto, não tem problema. Se me chamar para ir na igreja evangélica, eu vou lá, na igreja católica eu vou, na Umbanda eu vou, no candomblé. Eu respeito a religião do outro. Eu não posso querer impor para você ou para qualquer outra pessoa que seja obrigado a crer no que eu creio. Eu tenho que respeitar você no que você acredita. Se o católico acredita
no santo, na imagem, tudo, eu tenho que respeitar ele desse jeito. A crença dele, né? Eu posso até não, eu falo, não, eu não aceito, por exemplo, eu não acho que é o santo, eu acho que é o espírito. Eu acho que Santo Antônio, quer dizer, Santo Antônio, como é que fala? São Francisco, todos eles são espíritos. Né? Então, quer dizer, o espírita vê apenas como uma configuração diferente. Exatamente, mas é a mesma coisa. E quando a gente está falando, o evangélico, por exemplo, não gosta de santo, mas ele respeita a espiritualidade. Jesus, Deus, o Espírito Santo. Que é um espírito. Também espíritos, né? Sensacional. Professor Jorge Reis, qual é a principal... Eu quero deixar para o próximo bloco. Qual a principal mensagem do espiritismo? A principal mensagem do espiritismo é... Responde então já, no próximo bloco. Tá. Nós temos um outro livro aqui, deixa eu pegar esse miudinho isso aqui. Isso aí de mensagens, né? Pequenas mensagens. Lançamento de bolso, do Jorge né? Reis. Também é. É um livro de bolso, pequenas mensagens. Você se conhece, né? O título, você se conhece? Olha só que maravilha. Eu me conheço. Abra um aí para você ler. Vamos lá. Um, aleatoriamente. Uma passagem está aqui. Na 17, hein? 17, Eduardo. Não nos restam dúvidas de que está no céu a fonte de onde emanam todos os tipos de ajuda. Olha, não nos restam dúvidas de que está no céu a fonte onde emanam todos os tipos de dúvida. No entanto, essas emanações só chegam àqueles que se predispõem a recebê-los. Então, tem ajuda à vontade no céu. Agora, se você não estiver predisposto a receber, você não vai receber nada. Aí vai ficar num canto achando que Deus não ajuda, achando que Jesus não ajuda, achando que o santo não ajuda, que os espíritos não ajudam, mas você não está receptivo, como é que você vai receber? Sensacional. Está aqui, olha aqui. Ó. Você se conhece? É um livro de bolso do professor Jorge Reis, que veio hoje aqui no Clique Jornal, exatamente para fazer mais um lançamento do livro Casa de Marcela. Um breve intervalo e a gente volta já para o último bloco de hoje aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha o comprovante de vacinação e não precisa se vacinar de novo. Para mais informações, acesse saude.gov.br/febre amarela. Febre amarela, informação para todos, vacina para quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas.
Muito bem, de volta para o último bloco de hoje, aqui do Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O programa de hoje é dedicado a esse... olha, no caso, o Jorge Reis, o cantor, tem o cantor católico da Igreja Católica, tem o cantor gospel da Igreja Evangélica. No caso do espírito, ele é o cancioneiro? Não, cantor para mim é tudo igual. O pessoal fica colocando nome aí, mas para mim é tudo a mesma coisa. Todo cantor. Tudo é... Por exemplo, a pessoa pode receber composição. Gospel é o geral, né? Quando você fala de música religiosa, ela é música para evangelizar, né? Então, o que acontece? Para mim, eu sou católico, evangélico, espírita, tudo igual. Agora, se você está dirigindo a mensagem daquela música para a religião, que só aquela religião fala, você pode dizer que ela é católica, você pode dizer que ela é evangélica. Agora, por exemplo, nós temos um grupo de música e nós cantamos músicas católicas, músicas evangélicas. O importante é a mensagem que está sendo passada. Essa música é nossa aí. Essa é sua? Essa é nossa. Não. A letra, essa Quanta Luz é uma das músicas mais antigas da doutrina espírita, que foi a Senira Pinto que fez na Carioca. São muitas músicas, mas nós gravamos o nosso primeiro CD do Grupo Castelano, Quanta Luz. Sensacional. Vamos ver? Quanta luz descendo sobre nós. É um momento sereno. Agora, a pergunta: qual a principal mensagem do Espiritismo? Paulo, para falar uma principal mensagem do Espiritismo, até eu já falei, que a principal mensagem, o principal objetivo do Espiritismo é a transformação moral do ser humano. O Espiritismo quer que o ser humano progrida constantemente, é esse o objetivo, é mostrar como o ser humano deve progredir, evoluir moralmente constantemente. Agora, existem postulados dentro da doutrina espírita, por exemplo, fora da caridade não há salvação, que também não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade. Qualquer Fora da caridade não há salvação. Então, a caridade é que faz nos salvar. E outra coisa interessante também, o que nós devemos fazer para melhorar nessa vida e nos afastar dos arrebatamentos do mal? Aí a resposta é: um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, porque a partir do momento que a gente que nós nos conhecemos, nós temos condições de melhorar, que aí nós detectamos os nossos defeitos, as nossas virtudes, e a gente consegue ir para frente se conhecendo. Então, definindo, aliás, foi Sócrates. Essa frase ela não é de Sócrates, ela já estava no portal de Delfos. Sócrates já sabia, já estava no portal de Delfos, isso aí. Sócrates falava essa frase, mas não é dele. Olha, se atribui ao Sócrates. É porque está lá na Grécia, atribui ao Sócrates, mas não é dele não a frase, né? Inclusive no livro dos Espíritos tem essa resposta, que é Sócrates que está dando essa resposta, mas é uma resposta de uma frase que ele conhecia, não dele. Sensacional. Agora, é uma frase que é de domínio público? Domínio público. Conhece alguém escreveu lá que ninguém sabe quem que é. Estava lá no portal escrito isso, conhece-te a ti mesmo. Então, são frases que são profundas, que passa o tempo a gente fala, meu Deus do céu, eu tenho que me conhecer, e a gente não se conhece, né? Às vezes a gente acha que é de um jeito, você acha que é tranquilo, você acha que é calmo, e daqui a pouco a gente sai ali na rua, pega o carro, alguém buzina, você já xinga ele, então você não se conhece. Aliás, hoje está assim, né? Desse jeito, Então, quando a gente se conhece, a gente sabe dosar as nossas atitudes, a gente sabe dosar a nossa vida no dia a dia. Sensacional. Mais um livro aqui. Nas Trilhas de André Luiz. Nas Trilhas de André Luiz. Aliás, André Luiz... É o espírito que era mentor de Chico Xavier. É o mentor de Chico Xavier. Esse livro não é psicografado, esse livro é de pesquisa, foi uma pesquisa de 5 anos, nós pesquisamos toda a obra de Chico Xavier com André Luiz, desde o livro Nosso Lar até o livro E a Vida Continua, que são 13 livros, e nós pegamos os pontos principais e colocamos aí. Pontos polêmicos que muitas pessoas falam hoje, e na realidade eles já tinham falado há muito tempo atrás. Muito bem, então, Nas Trilhas de André Luiz. Então, mas André Luiz, no caso... ele é um espírito de uma pessoa
que viveu aqui que no viveu Brasil. Aqui. Era um médico Ah, sanitarista que viveu no Rio de Janeiro. Médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro e depois que foi para o plano espiritual, passou algum tempo, ele começou a passar as informações. Ele era um repórter do além, foi mostrando todas as coisas. Quem quiser conhecer como é o plano espiritual, lê os livros de Chico Xavier e André Luiz, que vai conhecer tudo, tintim por tintim. Bom, por falar nisso, está aqui, esses livros todos aqui, inclusive a Casa de Marcela, onde comprar esses livros? Nós temos ele aqui em São José dos Campos, na livraria Casa do Caminho, né, que fica Onde aqui fica? na Avenida Rui Barbosa, né? Com Helena Mascarenhas, ele é atrás do Centro Espírita Casa do Caminho, que é uma certo. muito, né? Nós temos na AME, nós temos no Anjo Ismael, nós temos no site também da editora, que é a Editora Dionísio de Ribeirão Pires. Então, editoradionísio.com.br, quem quer entrar. E no site também nosso, nós temos o site do Vivência Espírita, todos os dados estão lá para quem quer comprar. E com a gente, quando a gente sai fazer palestra, a gente leva os livros também. Lembrando, livros. Paulo, que é muito importante para mim, eu, graças a Deus, estou aposentado e não preciso de dinheiro de livro, não, né? Todos os livros nossos são 100%, toda a renda, Você faz a doação? 100% para a AME e esse para a Casa da Marcela. Então, quando a pessoa compra um livro ela desse... não está dando dinheiro para mim, não. Ela está dando dinheiro para a instituição. A AME, nós temos uma creche com 160 crianças. É revertido, então, para a creche, Casa de Marcela. Todos os livros estão escritos atrás aí de quem que é os direitos autorais. E não é só os direitos autorais, é a renda toda. Porque quando nós fazemos os livros, nós temos o patrocínio para fazer. Arrumamos os patrocinadores, né? Mandamos para a editora, depois que fica pronto, 100%. Por exemplo, os nossos livros, esse livro da Marcela, custa R$30 na nossa mão. Então, os R$30 vão para a Casa da Marcela e para a AME. Para dar alimentos, tudo o que precisar. Né? Que sensacional. Todos os livros. Nós falamos agora desse livro aqui, Nas Trilhas do André Luiz. Olha, André Luiz é o nome consagrado, que eu fiquei sabendo agora que é um médico. Chico Xavier, nome consagrado, João Arigó. José Arigó. Divaldo Franco, são nomes consagrados da mediunidade. Dentro da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita. Eu falava com o Eduardo até alguns dias atrás, um nome consagrado, um santo homem que só fez o bem às pessoas. Tem atrapalhado? Como é que define essa situação do João de Deus no mundo físico e espiritual? Primeiro, Paulo, só para esclarecer, né, nós estávamos falando que médio tem em todos os lugares. João de Deus nunca foi espírita e não é espírita. Né? Fala assim. Ele não é espírita. João de Deus é espiritualista, ele é médium. Mas ele sempre fez questão de dizer que não era espírita, né? Pelo tipo de trabalho que ele fazia, que era um trabalho muito ecumênico, vinha gente do mundo todo, para tudo quanto é lado, né? Então ele não era espírita. O trabalho dele não é espírita, lá a casa dele não é centro espírita. Agora, não é um centro espírita. Agora, é porque não é espírita que ele é assim? Não, podia ser um espírita, o que tem? Qualquer um pode se desvirtuar, qualquer um pode ter um desvio comportamental, pode ter um desvio qualquer pessoa. Poderia ser espírita, podia ser católico, podia ser evangélico, podia ser o que fosse, podia estar fazendo as coisas erradas, né? Então, é uma pena que o trabalho era um trabalho muito bacana, muito bonito, mas por trás, o que a gente vê é isso, né? Vê que a gente pode dizer, o Jorge Reis, que até ontem o trabalho é louvável, um trabalho nobre. Quando a gente via pela televisão, as cirurgias espirituais que curou a pessoa de males que a acompanhava há muitos anos. Não se tira isso. Agora, de repente, o que aconteceu... eu acho que isso aí, se tudo for verdade, que eu acredito que é, eu acho que é a providência divina que fez aparecer. Falou, você não vai morrer antes da pessoa descobrir quem você é, não. Sensacional. Entendeu? Tem que saber, a pessoa tem que acertar as coisas dela quando ela faz alguma coisa. E se ele fez tudo isso de errado, ele tem que acertar isso aqui. Agora, a pergunta interessante que você fez é assim, vai atrapalhar o movimento espírita? Exato. Pelo contrário. Só cresceu, só promoveu. Os médios que fazem cura, eu tenho um grande amigo em Ribeirão Pires, que é o Edson Barbosa, que eu conheço muito, Edson Barbosa da cidade de Ribeirão Pires,
trabalho parecido com o João de Deus, só que não faz nada na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Lá são 1.000 pessoas por semana que são atendidas, né? Como é o nome? Recanto de Luz Irmã Sheila, em Ribeirão Pires, e o médium é o Edson Barbosa, todo sábado. E logo que aconteceu isso, eu liguei para ele e falei, se você estava pensando que está perto de você morrer, pode esquecer. Você vai ter que viver muito tempo para dar conta das pessoas que vão procurar mais você. Se você está atendendo 1.000, vai aparecer 2.000. Porque as pessoas vão procurar esses médios. João Berbel, em Franca, Instituto de Medicina do Além, que chama Excelente Trabalho, e muitos outros no Brasil todo aí que vão fazer esse trabalho. Esses são espíritas que eu estou falando. Sensacional. Olha, agora, uma ótima explanação, uma explicação louvável. Providência divina. Aliás, saiu na revista Carta Capital, aqui a Carta Capital, acho que é a recente, onde fala aqui do João de Deus. Olha só a manchete. Ela desmascarou o João de Deus, abusada na infância. A ativista Sabrina Bittencourt está por trás das centenas de denúncias contra o médium. O Grubrem Baba e outros 13 líderes espirituais ainda sob sigilo. Quer dizer, muita coisa ainda pode acontecer. Claro. A providência divina. Ele diz que tem um ditado que fala, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Sensacional. Né? Então, eu penso assim, nós viemos aqui para fazer as coisas corretas, não foi para fazer as coisas erradas, não. Maravilha. O professor Jorge Reis, está aqui, terminou o nosso tempo. Está aqui no Clique Jornal. E onde encontra? vivenciaespírita.com.br. né? O site da editora Dionísio, né? Entrou lá no Google, editora Dionísio também.com.br. Só pedir direto também. E conosco aqui em São José dos Campos, em vários lugares que nós estamos. E eu estou muito feliz por estar aqui, passar essa hora com vocês, que passou muito rápido mesmo. Agradecer a todos os nossos ouvintes, os telespectadores também do Facebook. Obrigado. Um grande abraço a todos, paz e alegria em todos os corações. Muito obrigado pela sua participação. Existe uma saudação espírita? Não. Mas ciência, filosofia e religião. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. Grato a todos pela companhia, audiência, amizade de cada um de vocês. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, nosso entrevistado, o professor Jorge Reis, a trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano e a presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, companhia, audiência, amizade. Até lá. Tchau. Obrigado, viu? Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.